Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Deixa eu tirar esse aqui que não precisa, porque é tipo ao vivo, não é ao vivo hoje, né? Deixa eu ver, tá aparecendo um negócio. Ah, pronto. Tirei ele da vista. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos, tem coletânea de relatos de sábado e coletânea temática de domingo. E isso às 11 da manhã. Meio-dia e meia tem os vídeos do Matheus com o Almanac Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e um domingo ou outro um especial. Certo? E é isso daí. Deixa eu arrumar meu anel. Espero que estejam todos bem. E estamos aqui com mais uma sexta-feira tipo ao vivo. Deve que o ano começou e a gente tem que começar também. Então vamos lá, pessoal. Não se esqueçam de fazer uma visitinha na Loja Assombrada e também deixar o seu like neste vídeo, ok? Não se esqueçam do like. E vamos para o relato de hoje, que é uma moça que nos conta esse relato. E o relato Aconteceu em Nísia Floresta. Olá, Ana, tudo bem? Percebi que a cidade de Nísia Floresta está ficando famosa pelos relatos assombrados. Já li nos comentários que já teve pessoas visitando a cidade por isso e eu adorei. Meus relatos sobre a cidade foram situações vividas pelos meus tios na década de 40 e de 50. Minha mãe, hoje com 80 anos, é uma contadora de causos nata, que passou a sua vida me contando as histórias da família. E agora, com os envios dos relatos, estou juntando para fazer uma coletânea e um livro para apresentar para os meus familiares, pois senão essas histórias se perderão. Minha avó teve 15 filhos e ficou viúva aos 43 anos, com o filho mais velho com 24 anos e o caçula com 2 anos, a caçula com 2 anos. Então, histórias é o que não faltam. Vamos a mais uma dessas histórias. Os nomes estão trocados, ok? Lá pelos idos de 1951, meu tio Daniel era um moço bonito, moreno de cabelos negros e cacheados, era o mais alto dos filhos da minha avó. Era meio caladão, trabalhador e sonhava em morar no Sul Maravilha. Sul Maravilha, ou seja, em São Paulo ou Rio de Janeiro. Nísia Floresta, se não me engano, gente, é no Rio Grande do Norte, tá? Tô falando besteira? Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Nísia Floresta. Tá. Vamos ver. Fica no Rio Grande do Norte. Nísia Floresta, tá? Então, ele sonhava em morar no Sul Maravilha, ou seja, em São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas enquanto ele não conseguia se organizar para ir embora do sítio da mãe, ele trabalhava na agricultura e cuidando dos bichos da propriedade. Ele tinha um belo cavalo que usava para ir a festas da cidade e se locomover pelos interiores, em quermesses da redondeza. Em uma dessas quermesses, ele reparou em uma certa mocinha da cidade, de nome Aninha. Era uma menina quietinha, de cabelos e olhos pretos e pele clara. Nessa época, ela tinha 16 anos e ele tinha 22 anos. Apesar de ter conhecido Aninha a vida inteira, ele nunca tinha realmente prestado atenção nela. Mas de uma hora para outra, ela surgiu mocinha, faceira e com 2 covinhas no rosto ao sorrir. Daniel olhou e quanto mais olhava, mais ele gostava do que via. Apesar dos seus irmãos e amigos também terem esticados os olhos para Aninha, Daniel decidiu que seria com ele que ela namoraria. Apesar de ser um rapaz calado, não lhe faltava conversa e sorrisos para seduzir uma mocinha ingênua. Daniel começou a namorar Aninha. As famílias se conheciam desde sempre e se agradaram do namoro. Até porque naquela época se namorava pra casar, ninguém ficava.
Moça de família, namorava, noivava e casava virgem. Depois de 3 meses de namoro, Aninha, junto com as mulheres da família dela, começou a bordar o enxoval. Eram de família pobre, mas o pai dela se orgulhava em dizer que suas filhas casavam direitinho, que significava um belo vestido de noiva e enxoval completo. Minha avó acreditava piamente que Daniel tinha desistido de ir para o sul, na verdade para o sudeste, né? São Paulo ou Rio de Janeiro, mas eles chamavam de sul. Tinha desistido de ir para o sul para casar e se estabelecer no lugar. 3 irmãs já tinham casado e eram sitiantes na cidade. Depois de 1 ano de namoro, Daniel pede autorização à minha avó para ir a Natal, dizendo que precisava comprar algumas coisas com o dinheiro que estava juntando há tempos. Ele não entrou em detalhes e minha avó permitiu. Daniel foi, ficou 2 dias em Natal, na casa de um irmão já casado, e retornou para casa, sem entrar em detalhes do que tinha comprado e sem nada nas mãos. Minha avó acreditava que ele tinha ido encomendar alguns móveis para o casamento. Deixou quieto, não fez muitas perguntas. 2 meses depois, Daniel declarou que iria embora para São Paulo na outra semana. A família ficou chocada, em silêncio. Como assim? Ir embora? E a Aninha? Perguntou minha avó. Ele disse que já tinha conversado com ela e que ela entendeu, pois ele não estava preparado para casar ainda. E ela era nova, portanto teria tempo de arranjar alguém que quisesse ficar com ela. Na semana seguinte, Daniel arrumou suas coisas e foi embora para São Paulo. Tão feliz que mal se despediu da mãe e dos irmãos. Passados alguns dias, Aninha bateu na casa da minha avó, perguntando pelo Daniel. Minha avó tomou um susto e disse: Como assim, minha filha? Daniel foi embora para São Paulo? Vocês não conversaram? Aninha começou a chorar e disse: Ele já foi, mas ele só ia depois do São João, daqui a 3 meses. Ele, semana passada, me disse que estava se organizando e que não sabia o dia em que iria. Que conversaria com os meus pais, pois depois eu iria também. Minha avó percebeu logo a covardia do filho. Ele se foi sem desmanchar o compromisso com a jovem namorada, já conhecida como sua noiva. Ele, na calada, manipulou as coisas de um jeito que não precisasse enfrentar os pais da menina com o término do namoro. Ele simplesmente se foi. Aninha caiu em prantos e saiu correndo da casa da ex-futura sogra. Os pais dela ficaram chateados com a família, pois acharam que Daniel quebrou com a sua palavra e era um patife, coisa que toda a minha família concordava. Passaram-se alguns meses e Aninha caiu muito doente. Vivia com febre, sentia dores na barriga, emagreceu muito, ficando de cama por vários dias. Ela foi piorando. Seus pais a levaram para um médico em Natal, onde ela ficou internada por vários dias e retornou abatida, magérrima, como diria o povo de lá da época, amarela, que resumia uma pessoa que hoje seria considerada na capa do Batman, tipo nas últimas, no bico do corvo. Minha avó esperou ela ficar melhor e foi visitá-la, e a mãe da moça não permitiu que ela fosse visitada. E as famílias ficaram aborrecidas uma com a outra. Resumindo o contato às missas nos dias santos, onde sentavam-se o mais distante possível. Passaram os tempos e Aninha sempre tristonha. Não namorava ninguém, apesar de ter pretendentes. Daniel foi morar em Santos, onde conseguiu trabalhar nas docas e aos poucos se estabeleceu com um bom salário. Conheceu uma filha de espanhóis, chamada Carmen, e quando noivou, escreveu para a mãe e irmãos, contando a novidade. A notícia se espalhou rapidamente pelo povoado.
Uma semana depois, todos sabiam que Daniel estava noivo de uma paulista com sangue estrangeiro. Isso era o máximo na época. Aninha caiu doente de novo. Parou de se alimentar, começou a definhar. Ela tinha apenas 21 anos agora e se tornou muito frágil. Seu pai, apesar da cachorrada de Daniel, fazia negócios com a minha família, comprando galinhas, perus e patos para vender na feira e mercados. E numa dessas vezes que parou no sítio para fazer negócios e disse o quanto Aninha estava doente. Numa dessas vezes que parou no sítio para fazer negócios, disse o quanto Aninha estava doente. Minha avó resolveu ir visitá-la. Chegando lá, a mãe dela quis barrar a entrada da minha avó, mas o pai dela estava lá e autorizou a visita. Ao entrar no quarto e ver em que condições Aninha estava, ela perguntou: "Minha filha, o que houve? Você parece uma tísica." Tísica é tuberculosa, um linguajar da época. A moça se pôs a chorar e depois de muito conversar, Aninha resolveu, pela primeira vez, abrir o seu coração e expor o motivo de tanta dor e agonia. E ela disse o seguinte: "Dona Amélia," nome fictício da minha avó, "Dona Amélia, Daniel me desonrou e foi embora, me deixando grávida. Quando eu soube que ele tinha ido embora, consegui o endereço dele com um dos irmãos e escrevi contando. Mandei inúmeras cartas e ele nunca me respondeu. No meu desespero, fui em uma fazedora de anjos, que eram mulheres que faziam abortos caseiros de modo rudimentar. Fazedoras de anjos. Fui numa fazedora de anjos que mora na Rua do Fogo, que é um povoado onde moravam muitos descendentes de escravos e índios. Ela fez, mas tive uma infecção, quase morri. Somente a minha mãe sabe o que aconteceu. Quando fui ao médico, eu tive que contar a ele, mas o meu pai não estava. Por isso, quando fiquei internada, fiquei internada aquele tempo todo. Nunca mais poderei casar, pois eu sou uma desonrada. E o médico disse que eu nunca mais poderei ter filhos. A minha vida acabou." Imagina, para aquela época, né, pessoal? Dona Amélia ficou paralisada. Não tinha criado seus filhos para serem cafajestes. Nesse dia, ao deitar, minha avó chorou, ao saber o tipo de homem que ela tinha educado. Ela teve 9 filhos homens e o Daniel foi o único canalha. Daniel, depois de mais um tempo de noivado, casou. Mandou o convite para minha avó e para os irmãos. Obviamente, ninguém foi. Aninha já estava nas últimas. O médico diagnosticou tuberculose. Uma semana antes do casamento, ela foi visitada por minha avó. No seu leito de morte, ela decretou: "Dona Amélia, Daniel nunca irá esquecer de mim. Ele irá pagar o que me fez. Ao me pressionar para se deitar com ele, me foi prometido um vestido de noiva, uma família e amor eterno, pois ele nunca terá isso. Nunca. Eu o amaldiçoo." Aprendam, homens. Minha avó ainda tentou argumentar para ela se concentrar em ficar curada e superar aquilo tudo, trabalhar que Deus iria colocar um homem bom na vida dela. Mas já era tarde demais. Um mês depois do casamento de Daniel, Aninha morreu. Anos e anos se passaram. Daniel nunca teve filhos biológicos. Sua esposa era estéril. Adotaram um menino, que ao crescer virou seu algoz, metendo-se com drogas, sendo preso e vivendo às custas dos pais. Casou com uma prostituta e por muito tempo Daniel teve que acompanhar a nora saindo para trabalhar enquanto o filho ficava dormindo. Certo dia, Daniel, já com seus 60 anos, confessou para o irmão, que também morava em Santos,
que desde o início do casamento, ele e a esposa eram assombrados nos momentos íntimos, com a presença de uma perna branca, bem torneada e longa, que ao começar a namorar a esposa, do nada aquela perna aparecia entre eles. Era algo gelado, mas só ele via a perna. A Carmen, esposa dele, sentia algo gelado entre eles, mas não via o que era. Ele se assombrava, ficava apavorado e não conseguia completar o ato e ficava meses sem conseguir tocar na esposa. Isso ao longo dos anos foi afastando um do outro, que após 10 anos de casados, eles não faziam mais sexo. Ele não fazia mais sexo com a esposa, pois aquela perna branca e gelada aparecia entre eles. E ao tentar se relacionar com outras mulheres, nada acontecia, somente com a esposa. E isso acabou tornando o casamento deles um deserto de união e prosperidade. Daniel morreu com 78 anos, cego, diabético e com uma perna amputada. Pouco antes de morrer, mandou celebrar uma missa para Aninha, onde aos prantos pediu perdão a ela e ao filho deles, que ele, com a sua canalice, a obrigou a matar. Carmen está viva até hoje, com Alzheimer, cuidada pelo filho que enfim amadureceu. Trabalha e lhe deu 2 netas. A nora largou a profissão, virou enfermeira e é uma filha para ela agora. Mas tudo só melhorou após a morte de Daniel. Em vida, ele não pôde desfrutar da paz nem do carinho da família. Ana, eu gostaria de que os assombrados, ao escutarem esse relato, sempre estejam conscientes que esses fatos aconteceram há 70 anos atrás, em uma cidade pequena de interior no Rio Grande do Norte. Os valores eram outros. O machismo era absurdo. A desonra de uma moça muitas vezes a fazia ser expulsa de casa e muitas, por não terem estudo nem profissão, acabavam no meretrício, sendo prostitutas. Morrendo por conta de violência, doenças venéreas, abortos mal sucedidos. O mundo mudou muito, graças a Deus. Os jovens de hoje não sabem o que é isso. E às vezes, ao mandar essas velhas histórias, eu leio nos comentários o julgamento dos personagens dos relatos, baseado nos padrões morais atuais. Se ponham em 1952, no interior de uma pequena cidade do Nordeste. Beijos no Matheus, na Penélope, no Vitório, para você. Muitos abraços e beijos. Muito obrigada. Um beijo para você. Gente, olha só. Coitada da moça. Eu faria o mesmo. E assombrar também lá, porque... Então, naquela época, realmente, ele acabou com a vida dela. Acabou com a vida dela. Ela poderia ter tido outras atitudes? Poderia, mas é o que ela falou. Não é uma... Hoje... Você ia levantar a cabeça e falar que desonrada, não tem nada disso, nada mais, e nem ia, né? Hoje tem celular, tem internet pra você ir atrás do cara, pedir DNA, e ele vai ter que pagar, entendeu? Hoje, naquela época, você não tinha nem como comunicar com a pessoa, só se você tivesse o endereço, mandar uma carta, esperar a carta chegar, que não tinha Sedex 10, esperar a carta chegar, não sei o que, papapá, e a resposta, e não sei o que, e acabou, ele desonrou a moça, que daí já ia ser difícil casar de novo, e por ela ter feito o aborto, ela perdeu a capacidade de engravidar, teve infecção, ferrou com o útero, aí tirou de uma moça jovem tudo aquilo que uma moça almejava na vida, que era casar e ter uma família. Ela já não podia mais casar nem ter filhos. Pronto, ela acabou. Com 16 anos, foi o único cara que... Isso prometendo mundos e fundos. Agora fala, né? Amaldiçoou o cara e pegou uma perna. Imagina, você tá lá, de repente uma perna branca no meio do casal, assim, gelada. Só a perna.
eu, hein? Vai. E a maldição pegou. Gente. Bom, relato muito interessante. Não vou falar que é legal, porque a situação não foi legal, mas muito interessante. Certo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu joinha aqui. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso que eu dizia nos outros relatos, né? Bom, pessoal, um beijo pra vocês, muito obrigada e a gente se vê logo mais à noite, ok? Beijos e fui!